Bom dia, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Osório, da Primeira Igreja Batista de Capão da Canoa e todos os nossos amados irmãos que estão aí conosco todos os dias nessas devocionais, nesses dias que o Senhor nos colocou para meditarmos mais, para orarmos mais. Eu quero agradecer a Deus nesse momento por estarmos aqui juntos nessa live, né? Para mim tem sido muito edificante poder estar fazendo essas lives e saber que tem edificado a vida de alguns irmãos. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Sabemos que os dias têm sido complicados e à medida que as coisas vão avançando nos dias, né, nós vamos vendo que as pessoas vão começando a ter ansiedade, criando uma certa ansiedade nos seus corações. E nós queremos pregar hoje, falar sobre isso, sobre essa questão. O que vem trazer, o que vem causar essa ansiedade nos nossos corações, né? Então eu quero pedir que você, nessa manhã, preste bem atenção na palavra que vem ao nosso coração, porque antes de ir para você, ela veio para o meu coração. Hoje pela manhã, orando, né, pedindo a direção de Deus, a gente se coloca diante da palavra. Todo pregador, na verdade, a palavra ela vem primeiro para o seu coração. Se Deus falou de ansiedade, é porque Ele me conhece, Ele sabe que eu tenho um coração ansioso também. E nós todos estamos dentro de casa, nós estamos vivendo momentos que não estávamos acostumados a viver. Foi uma mudança brusca, né? De rotinas, e nós não estamos acostumados com isso. Nós não gostamos de mudanças. Nós não gostamos de mudar nada nas nossas vidas. Nós gostamos de permanecer naquilo que nós estamos. Mas isso também faz parte do crescimento cristão, né? Crescer dói. Crescer com Jesus Cristo dói muito. E nós, às vezes, estamos numa condição e o Senhor quer nos levar para uma outra condição melhor. E essas coisas nós lutamos contra essa vontade de Deus. Então, eu quero dizer para você que nessa manhã, essa palavra falou também poderosamente ao meu coração, porque o Senhor conhece o meu coração, sabe que muitas vezes eu desanimo, muitas vezes as coisas não saem como eu espero, e eu também fraquejo, porque eu sou um homem, somos todos nós, somos feitos de carne, osso, sangue, e nós somos seres humanos, e somos diferentes, certo, amados? Então quero dizer para você que nessa manhã, que Deus abençoe ricamente a sua vida. O texto que o Senhor falou no meu coração, e eu espero que fale ao seu coração também nessa manhã, é o texto que se encontra em Mateus capítulo 14, somente um versículo nós vamos ler, tá? Mateus capítulo 14, versículo de número 27. O texto diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa manhã eu quero compartilhar com você essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, o Cristo que é o socorro bem presente em todos os momentos. Socorro bem presente em todos os momentos. O contexto dessa passagem, eu gosto sempre de falar do contexto para nós não pegarmos o versículo, para dizer que pegamos simplesmente um versículo fora de contexto, né? O contexto aqui é que Jesus tinha feito um grande milagre. Jesus tinha produzido pães e peixes para uma multidão comer. E quando aquelas pessoas perceberam esse milagre, elas queriam aclamar Jesus rei. Mas a única coroa que ele ia receber nessa terra, meu amado, era uma coroa de espinhos. O reino dele, como ele disse, meu reino não é desse mundo. E ele não poderia aceitar uma coroa corruptível de seres humanos como nós, volúveis, que mudam as suas atitudes. O Senhor sabia bem qual era a missão que Deus deu para ele. Qual foi a missão que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, deu para ele. A missão dele era morrer. Morrer pelos nossos pecados. Ser o sacrifício vivo de propiciação, de expiação, para que eu, você, pudéssemos ter esperança de vida eterna. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus Pai. Para que nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos e pelo Espírito Santo orar: Pai nosso que estás no céu. Então o Senhor estava bem consciente disso. E parece aqui que os seus discípulos também, que ainda não tinham entendimento ainda dessa missão de Jesus Cristo, de que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele tinha que morrer numa cruz,
Parece que eles entraram ali, na verdade, naquele movimento de fazer Jesus rei. E eles também começaram a clamar ali. O contexto nos mostra isso. E diz que Jesus pegou eles e colocou todos eles dentro de um barco e mandou eles atravessarem ali o lago de Genezaré. E ele subiu para um monte. E ali chegou a vigília, das primeiras vigílias da noite. E o Senhor, sobre aquele barco caiu uma grande tempestade. E o Senhor observava o barco. De cima daquele monte ele observava o barco. E diz que ele só foi socorrer aqueles homens que estavam lutando contra aquela tempestade, quando eles já estavam pensando que iam sucumbir, que eles pensavam que aquele barco ia a pique. O Senhor diz que vai caminhando sobre as águas em socorro dos seus discípulos. E naquele momento que eles veem aquele homem andando sobre o mar, eles na verdade ficaram apavorados. O texto diz que eles ficaram apavorados. O versículo 26 diz: e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Ficaram horrorizados com aquilo que eles viram. Era algo desconhecido. E aí o Senhor vem e dá essa palavra para eles. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amado, eu quero dizer para você, nessa manhã, que a certeza do socorro do nosso Salvador é algo que muitas vezes nos foge. Nós perdemos essa certeza do Salvador, desse socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ao longo da nossa caminhada, das tempestades que se levantam na nossa vida, nós perdemos essa certeza. É comum isso. A certeza do socorro do nosso Salvador é algo que muitas vezes nos foge. Sabe por quê? Isso é devido a três atitudes contrárias que nós tomamos diante das dificuldades. Diante das dificuldades que muitas vezes nós sofremos na caminhada com Deus. E eu quero citar para vocês essas circunstâncias e que nos levam a perder a visão, que nos levam a perder a certeza do socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Em primeiro lugar, vem o desânimo. Veio o desânimo. Aqueles homens lutaram ali com seus braços e tudo, mas eles começaram a desanimar naquele meio daquela luta, daquela peleja contra o mar. Então a primeira coisa que vem diante de nós é o desânimo. E o desânimo, irmãos, ele drena as nossas forças, nos levando a pensar se os nossos esforços para estudar a palavra de Deus, aqueles esforços que nós fazemos para levar uma vida de oração, para levar uma vida de adoração, de comunhão com os nossos irmãos, em Cristo, de santificação, se essas coisas realmente têm sido compensadoras, se valeu a pena viver esse tipo de vida. Eu tenho certeza que agora, diante desses dias de provação e à medida que os dias vão avançando, algumas pessoas vão dizer, valeu a pena? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu ia à igreja, eu era uma pessoa que orava, que lia minha Bíblia, eu sempre fui uma pessoa fiel, eu procurei fazer o bem para os meus irmãos, eu acredito em Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para Ele. O Senhor sabe que eu entreguei minha vida para Ele. O Senhor sabe que, na verdade, Ele transformou meu coração. E hoje eu não sou mais a mesma pessoa, e eu comecei a obedecer a Ele. E por que essas coisas, na verdade, estão acontecendo? Estão acontecendo. É o desânimo que está fazendo isso com você. É o desânimo ele drena as nossas forças. Como eu disse, ele drena as nossas forças, nos levando a pensar se os nossos esforços para estudar a palavra de Deus, se aquilo que nós vivemos, aquele tempo que estávamos em comunhão com a igreja, com o Senhor, com o Espírito Santo, se essas coisas realmente foram compensadoras. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e parece que não valeu a pena. Poxa, o que adiantou? O que adiantou eu fazer todas essas coisas? E nós ficamos assim. E é o desânimo que está produzindo essas coisas no nosso coração. Vamos nos desanimando, irmãos. E as coisas vão tomando esse caminho em nossas vidas. E depois do desânimo, devido ao desânimo, na verdade, o que vem para o nosso coração são as dúvidas. As dúvidas que ele nos sobrecarrega. O desânimo nos sobrecarrega com dúvidas.
E aí nós começamos a não mais identificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós paramos de identificar o Senhor Jesus Cristo. Então já não confiamos mais tão plenamente na graça. Não acreditamos tão plenamente no sacrifício de expiação que Ele fez por nós, nas obras que Ele fez por nós, nas grandes coisas que o Senhor fez por nós. Então nós somos conduzidos pela nossa carne, pela nossa natureza humana, e por influência do maligno, muitas vezes que nos pega nessas condições de desânimos, né? Estamos desanimados. Então, muitas vezes a influência do maligno novamente nos leva àquelas ordenanças de obras mortas, nos leva aos preceitos de homens. É isso que acontece. O desânimo vai drenando e nós começamos a pensar, será que valeu a pena? Porque agora olha como é que eu estou, olha o que está acontecendo na minha vida. E aí depois do desânimo, na verdade, o que vem logo na sequência, né, é a dúvida. A dúvida. E nós começamos a duvidar até do amor de Deus por nós. Nós começamos a duvidar se realmente Deus nos ama. Por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? A dúvida vai vindo ao nosso coração. E a dúvida, ela é terrível, porque ela nos sobrecarrega, porque ela nos faz perder a identificação do Salvador, ela faz a gente perder a identificação de Cristo Jesus, já não estamos mais identificando eles. Vejam os seus discípulos, naquele barco, eles estavam ali, quando a tempestade veio sobre eles, na verdade eles começaram a lutar ali, e depois eles começaram a desanimar, e no meio do desânimo eles começaram a duvidar, na verdade. Eles começaram a duvidar daquilo que eles estavam vendo, de um Deus, de um Cristo, que tinha feito milagres de pães e peixes e tantos outros milagres que eles viram. Ou seja, as obras que Jesus realizou na vida deles, eles agora não estavam pensando mais nisso, porque o coração deles estava cheio de dúvida. Com certeza eles queriam ali sobreviver, e eles estavam lutando simplesmente, e com o coração cheio de dúvidas, e carregados, sobrecarregados do desânimo. E muitas vezes nós estamos assim também. Nós estamos assim. E nós começamos a nos apegar, perdemos a visão de Jesus Cristo, e aí nós vamos começando a pensar, deve ser porque eu não fiz aquilo, deve ser porque eu não entreguei aquela oferta, deve ser porque eu não participei daquela corrente de oração, deve ser porque eu na verdade não ia tanto à igreja, deve ser porque aquelas coisas que o pastor me orientou na palavra, na verdade aquelas coisas eu não fiz, e agora eu estou sofrendo aqui nesse momento, eu estou sofrendo aqui, a ira de Deus está caindo sobre mim, e aí você começa a esquecer da graça. Você começa a esquecer que Deus te ama, independente do que você é e o que você faz. Que você foi alvo de um amor eterno. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, diz a palavra de Deus. E amor eterno, querido, não teve início e não terá fim. Ele é eterno. Você estava na mente do Senhor. Antes da fundação do mundo, antes dele criar o universo, ele criar o mundo material e todas as coisas. Você estava no coração do Senhor. E nós vamos perdendo, na verdade, essa visão do Senhor, essa visão teológica, verdadeira, de confiança. E aí nós largamos isso e começamos a nos influenciar pela nossa força. Começamos, na verdade, a querer fazer algo pelas nossas forças. E aí o maligno ele vai nos levando, né, aquelas obras mortas. Nós vamos querendo escutar ali um pregador, alguma coisa, e esse pregador que não vai pregar a palavra de Deus vai dizer para você que é porque você não teve fé, que é porque você não participou da corrente X, do culto Y, e essas coisas estão acontecendo com você. E isso tudo devido ao desânimo, por deixar de identificar Jesus como Salvador, e aí você volta também a lutar com a força do seu braço. Você volta a lutar com a força do seu braço. Voltamos a lutar contra as circunstâncias que nos afligem, como faziam antes de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Lutamos novamente com a força do nosso braço de carne. E para o nosso total desespero isso. Porque o nosso braço não tem força. Porque nós não temos força para isso. Porque não podemos lutar em situação nenhuma, em circunstância nenhuma, com a força dos nossos braços. E isso vai nos levar ao desespero, meu amado.
desespero. E quando nós chegamos nesse estágio de decadência na fé, nós começamos a temer. Nós começamos a temer. Nós começamos a temer. E eu vou dizer algumas coisas aqui que nós tememos. Primeira coisa, nós tememos morrer. Tememos morrer. Tememos os homens. Tememos as potestades e demônios. E começamos a viver uma vida de medo e desespero e novamente somos feitos prisioneiros do medo. Por isso que Jesus está dizendo essas palavras para aqueles homens, porque aqueles homens estavam desanimados, eles haviam deixado de identificar Jesus como Salvador, eles estavam vendo um homem andando sobre as águas e eles não conseguiram identificar Jesus. E eles voltaram a lutar com a força dos seus braços e gritaram com medo, porque o medo tomou conta do coração deles. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos, e talvez seja assim que você se encontra nessa manhã. Talvez você esteja desanimado diante dessa circunstância, diante dessa situação, das coisas que se abateram sobre você, sobre a igreja, sobre nós, sobre todos nós, porque todos nós estamos no grande barco chamado Igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos desanimando, e essa mensagem é para que você não desanime. Essa mensagem é para que você não deixe de identificar Jesus como teu Salvador. Essa mensagem é para que você não volte a lutar com a força do teu braço de carne, mas que você confie no Senhor. Para que você não se deixe ser tomado pelo temor. Não tema morrer. Ontem eu estava lendo um texto que foi publicado no Facebook aqui, não lembro quem publicou esse texto, do Dr. Russell Shedd, que está na glória com o Senhor já, que ele diz o seguinte, que a morte, na verdade, para as pessoas é o final de tudo, mas para nós é somente um regresso para o lar. É o retorno para o lar. Então nós não temos que ter medo, se nós somos verdadeiros cristãos, se verdadeiramente nós cremos na vida eterna e temos a vida eterna, por que tememos morrer? Porque é isso que acontece quando o temor entra no nosso coração. Tememos morrer. As pessoas estão agora desesperadas, pensando como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou cuidar disso, como é que eu vou fazer aquilo. Olha, começa a temer. Tem pessoas, olha irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não permita isso. Mas tem pessoas que vão aproveitar situações como essa e, influenciadas pelo maligno, darão cabo de suas vidas. Oremos para que isso não aconteça. Oremos para que o Senhor seja misericordioso. Oremos para que o Senhor abrande a sua mão sobre nós. Quando nós chegamos nesse estágio da decadência da fé, o temor toma conta do nosso coração. O temor toma conta do nosso coração e começamos a viver uma vida de medo e desespero e somos prisioneiros do medo. Se nos tornamos prisioneiros. E você não foi chamado para ser um prisioneiro. Você foi chamado para ter fé, para ser corajoso, para ser verdadeiro, para ser autêntico, para lutar o bom combate. Não importa. Se a espada cair da tua mão, caiu. Mas você tem que lutar até o fim com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós nesse momento. É isso que, na verdade, Ele está mostrando para nós. Ele sabe. Muitas pessoas pensam que quando Deus nos coloca numa prova de fé, é para Ele ver se nós acreditamos ou não. Não, Ele sabe se nós acreditamos ou não. Mas nós não sabemos. Pedro não sabia que ia negar Jesus Cristo até que ele negou. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, não foi para saber que Abraão, na verdade, ele tinha fé e ia obedecer a Deus. Não, Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, autor da história. Então Ele quer, na verdade, que você saiba em que ponto está a tua fé, como você se encontra no relacionamento com Ele. É isso. E essa é a oportunidade que Ele está nos dando de nós conhecermos a nós mesmos e sermos sinceros conosco. Sermos autênticos, deixemos de lado a hipocrisia, porque é muito fácil ser um cristão, vindo aos domingos na igreja, cantando louvores, participando dos cultos, ofertando, ajudando, isso é muito simples, mas é agora,
É nesse momento que Cristo precisa ser o nosso socorro bem presente em todos os momentos. É agora nesse instante que o Senhor Jesus Cristo precisa ser o teu Salvador, o meu Salvador, o Salvador da igreja, a nossa grande esperança. Seja para a vida, seja para a morte, não importa. É agora que nós temos a oportunidade dada por Ele. Ele está nos mostrando para que nós saibamos se o nosso relacionamento com Ele é sincero ou não. Se eu tenho um relacionamento sincero com Ele ou não. Se eu sou um hipócrita, se eu não sou. Se eu vivi uma vida de hipocrisia, se eu vivi uma vida sincera. É agora, é nesse momento, é na hora da aprovação. A aprovação nos dá essa oportunidade de sabermos quem nós somos, aonde nós estamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi por isso que aqueles discípulos naquele barco estavam prisioneiros do medo. E Jesus nesse texto, meu amado, Jesus nesse texto, ele sabia que era justamente esses sentimentos que se abatiam sobre os seus discípulos. Era justamente por isso que ele diz nessa palavra, não temais. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo. Por isso que ele diz, sou eu. Sou eu que estou indo ao socorro de vocês. Sou eu que estou aqui. Não é um fantasma, não é um espírito, não é nada. Sou eu, Jesus, o Senhor. E vocês estão espantados que eu estou andando sobre as águas? Eu criei as águas, eu criei os elementos, eu criei as propriedades físicas, e eu criei as leis e eu posso quebrá-las. Ele quer que você ande no sobrenatural, ele quer que você ande agora com uma fé no teu coração, cheio de esperança, não cheio de temor, não cheio de medo. E é por isso que ele repreendeu ele com essas palavras, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Em outras palavras, meu amado, em outras palavras, ele estava dizendo, vocês deixaram de olhar para mim, me perderam de vista. Perderam de vista a mim e as minhas promessas. E isso tem deixado vocês desanimados, aflitos e desesperados. Perdemos Jesus de vista. E no momento que nós perdemos de vista o Salvador, meus irmãos, pode esperar justamente isso. Você vai esperar isso na tua vida. Quando você perde de vista o Salvador e a dificuldade vem sobre a sua vida, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Desânimo, aflição e desespero. Essas três coisas vão acontecer nas nossas vidas. E o Senhor sabia muito bem disso. Eu gosto sempre de olhar, né, a gramática do texto, né? Eu sou um gramático, né? Sou um homem das gramáticas, né? E eu gosto muito de olhar a gramática do texto, sempre do texto original, esses verbos no texto grego, né? Eu gosto de ver aqui o significado e ver a ênfase dessas palavras para aqueles discípulos, porque a ênfase para nós também nessa manhã. O Senhor, ele diz, tende bom ânimo, aquilo que é traduzido por tende bom ânimo. Na verdade, a palavra ânimo aqui, o Senhor está falando para os seus discípulos, para que eles, na verdade, tenham muita coragem, que eles sejam corajosos. Esta é a palavra traduzida do texto original grego. O que o seu povo, o que Deus quer do seu povo é uma coragem. É coragem no meio da batalha, é coragem no meio da dificuldade. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, como diz Paulo, para Timóteo, que estava lá na cidade de Éfeso. Paulo escreveu para Timóteo porque Timóteo estava tímido, porque Timóteo estava ali, na verdade, triste, porque Paulo estava preso, e ele se sentia sozinho, e ele estava inseguro, e ele estava no mesmo instante como esses discípulos estavam aqui. Ele estava desanimado, ele perdeu a identificação de Jesus Cristo como Salvador. Ele estava lutando com as suas forças ali para administrar e pregar a palavra e os problemas da igreja daquela época. E Timóteo começou a temer. E Timóteo estava prisioneiro do medo. Então Paulo escreveu aquelas duas cartas para Timóteo.
para aquele jovem pastor, dizendo para ele: olha, Timóteo, presta atenção, reavivas o dom que há em ti, reavivas o dom do Espírito Santo que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos sobre tua vida. Ou seja, reaviva, tenha ânimo, seja corajoso. Paulo diz para Timóteo: não, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, de paz e de moderação. Paz, querido. Sabe o que é paz no meio da tribulação? É aquilo que Jesus nos promete. Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu estava falando com uma pessoa, né? E ela dizia para mim assim, sobre uma outra pessoa que estava muito preocupada com essa situação. E essa outra pessoa, ela achava que era uma cristã. E ela dizia que estava muito preocupada e estava triste e tal. Mas essa pessoa que falou para mim disse assim: é porque ela não conhece Jesus, não tem Jesus. Ela pensa que tem Jesus. Porque se nós temos Jesus, meu amado, nós vamos passar por aflições, sim. Vamos passar por lutas, sim. É inevitável. É inevitável nessa terra. No mundo tereis aflições, já disse o Senhor, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou: vocês vão vencer o mundo. Fala: eu venci por vocês. Eu já dei a vitória. E quando nós conhecemos Jesus, nós temos paz, mesmo em meio à tribulação. Pode vir o desânimo? Pode sim, pode vir o desânimo. Podemos deixar de identificar Jesus como Salvador? Claro que sim, somos homens, somos mulheres, né? Voltamos a lutar com a força dos nossos braços, lutamos muitas vezes com a força dos nossos braços. Começamos a temer? Sim, tememos. Mas nós não podemos nos tornar prisioneiros do medo. Nós não podemos tornar-nos prisioneiros do medo. Você não pode chegar nesse estágio. E aqui a palavra que Jesus diz aqui é: tem de bom ânimo, ou seja, seja muito corajoso. Tenha bom ânimo, seja muito corajoso. E o verbo aqui nesse texto é um imperativo. Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando uma ordem. E ele está num tempo presente contínuo. No texto original grego isso significa que Jesus quer que nós sejamos sempre corajosos, que nós nunca desanimemos, porque nós não temos motivo para desanimar, porque nós temos o Senhor, porque Jesus está conosco, porque Jesus está com a sua igreja, e nós não temos motivo para estar desanimados. Quando você lembrar do teu desânimo, quando você começar a desanimar, você tem que chegar e dobrar os teus joelhos e dizer: não tenho motivo de estar desanimado, porque o meu Deus, o meu Jesus Cristo, o meu Salvador, Ele está comigo. Ele não me abandona. Ele não me abandonou. Ele está me dando uma oportunidade de fé. Senhor, e eu quero passar por essa prova, louvando o teu nome. Eu quero passar por essa prova, acreditando firmemente que o Senhor é meu Deus. E é isso que eu quero. É tempo presente contínuo. Coragem continuamente. Quando ele diz: sou eu, ele está querendo que você olhe para ele. Ele estava querendo que os discípulos tinham perdido a visão dele. Ele queria que os discípulos soubessem: é o Senhor, ora, estamos salvos. É o Senhor que vem andando sobre as águas. É o Senhor que está vindo ao nosso socorro. Eles tinham que ficar felizes. Eles tinham que estar alegres. Eles já tinham passado por uma experiência dessa em outra situação, quando Jesus dormia dentro do barco. Eles já tinham passado por isso, queridos. Jesus estava dormindo ali na proa do barco e uma grande tempestade veio. O Senhor acalmou o mar, silenciou todas as coisas ali. Agora eles estavam vivendo novamente a mesma situação, mas eles perderam a visão de Jesus, eles perderam a identificação, eles se deixaram de identificar Jesus como Salvador. Eles pensaram que aquilo era um espírito, era um fantasma, se atemorizaram, se horrorizaram. Ficaram desesperados, correndo ali naquele barco, para lá e para cá, com certeza. Mas era Jesus que vinha. Era o Senhor que estava vindo socorrê-los. Veja o que o desânimo, veja o que o medo faz conosco. Nos faz perder a identificação de Jesus Cristo. Jesus quer que você veja que é Ele que está lá. Ele diz: sou eu que estou indo aí. E ao identificar Jesus, eles tinham que se alegrar, como eu falei para você, eles tinham que se alegrar.
Eles tinham que dizer, pronto, chegou o meu Salvador, agora esse mar vai sossegar, agora ele vai nos salvar, ele vai nos tirar dessa situação. Era isso que Jesus queria que aqueles homens fizessem. Quando ele diz aqui, não temais, na verdade ele está dizendo no texto original grego, ponha em fuga o terror. Ponha o terror em fuga. Fique sem medo. Não se amedronte. E também o verbo, todos esses verbos estão no tempo presente. Somente esse aqui que a voz dele é passiva. Ou seja, o Senhor estava dizendo aqui, analisando a gramática do texto, o Senhor estava dizendo aqui, não se deixe atemorizar pelas coisas, pelas circunstâncias. Não se deixe atemorizar por nada, porque a voz passiva é quando você está sofrendo a ação. E eles estavam sofrendo a ação do mar, sofrendo a ação dos ventos, sofrendo a ação das tempestades naquele momento. O Senhor estava dizendo para eles, não se deixem levar pelas circunstâncias. Não olhem para as circunstâncias, olhem para mim. Sou eu, olha, eu estou aqui. Amados, é momento de você crer firmemente que Cristo é o socorro bem presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Nesse dia, meu amado irmão, se as circunstâncias dessa vida te levaram ao desânimo, tu deixasses de identificar Jesus como teu Salvador e está vivendo hoje uma vida de temor, lembre-se que Jesus jamais te abandona e Ele te pede sempre, tende bom ânimo, olhe para mim, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra fique no teu coração nesse dia. Que você reflita nessa palavra. E que a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Senhor, não permita que o desânimo chegue em nossas vidas a ponto de nós perdermos a visão do Senhor e começarmos a lutar com as forças dos nossos braços. Senhor, não permita, Senhor Deus, que na verdade, Senhor, nós comecemos a temer, que nós sejamos novamente escravos do medo. Mas, Senhor, não nos permita ficar prisioneiros. E aqueles que estão prisioneiros do medo nessa manhã, aqueles que estão prisioneiros do medo, desanimados, Senhor, que nessa manhã eles possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Eu oro em Teu santo nome, Jesus, e te peço a Tua bênção sobre a Tua igreja. Em Teu nome, Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe os amados, um dia especial para vocês e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.